Que bom que você baixou minha ficha de anamnese, espero agregar na sua carreira, na sua clínica, e hoje eu vou explicar um pouquinho para você o significado dessa ficha, o que ela vai fazer de importante para a evolução do seu paciente, da evolução do tratamento, porque, como eu já disse, tudo inicia de uma avaliação. E a avaliação são os pontos necessários para você saber o que você precisa entregar para o seu cliente, sabe, entender o seu cliente como um todo. Eu falo que a avaliação é a parte principal, é onde você olha o seu cliente, olha a parte positiva, olha a parte negativa e consegue ressaltar o que ele faz de positivo e consegue orientar, que é função nossa, o que ele faz de negativo. Então, primeiramente, a gente colhe o quê? Os dados pessoais. Porque você deve estar com a sua ficha impressa aí, eu acredito que sim. E aí a gente coloca alguns dados principais, não somente para o tratamento, mas para você ter como um dado realmente na sua clínica, para você fazer alguma ação e você ter esses dados desse cliente que fechou, que acreditou em você. Então é importante você ter todos os dados, data de nascimento, você fazer alguma logística aí, alguma estratégia aí de no dia de aniversário dos seus clientes, vocês mandarem, você mandar aí nem que seja um cartãozinho online ou uma flor. Então isso é muito importante. E aí, como ele te conheceu? Eu gosto muito disso porque eu consigo entender onde eu preciso investir mais nas minhas redes sociais. Então, se ele fala que me conheceu do Instagram, eu sei que o meu Instagram está sendo público e meu foco principal. Se ele fala que é de um Facebook, eu vou fazer o quê? Eu vou entender que eu preciso investir mais no Facebook. E se ele fala que é de um amigo? Isso é muito legal porque eu tenho essa logística aqui na clínica e eu acho muito interessante passar para você. Quando o meu cliente fala que foi um amigo que indicou, eu faço uma ação entre amigos aqui na clínica. Então eu faço o quê? Você indica para o seu amigo e você ganha uma sessão do seu tratamento. É super bacana, uma sessão pra gente não vai mudar em nada e ele vai trazer outros amigos, que é muito bacana. Indicar boca a boca é muito maior e muito melhor do que você ter um retorno de um Instagram, por exemplo. É o meu ponto de vista, mas eu acredito que você deve estar pensando assim, Priscila tá certa. Vamos lá. A queixa principal. Sobre a queixa principal é muito importante. Eu falo que eu coloquei uma linha só, mas parece que eu escrevo assim, atrás da folha. Por quê? É onde você vai entender o seu cliente. É onde você vai olhar para o seu cliente e falar assim, tudo que ele incomoda. Porque quando você faz a anamnese, quando você avalia o seu cliente, além de você ter a sua percepção do que ele precisa melhorar, você precisa escutar. Né? Porque às vezes a gente fala assim, o que eu acho que precisa de melhorar é os flancos. Aí o meu cliente fala assim, não, mas os flancos não me incomodam. Então é realmente ir na queixa do cliente, é realmente ir onde incomoda e dar o resultado que ele espera. Porque se você melhorar o corpo todo dele e não melhorar onde é a queixa principal, sem sucesso, vai falar que não teve resultado. E aí tem outros pontos, gestante, gestações, tipo de parto. Isso é assim, se o cliente não está fazendo o método FETSNIM, por exemplo, está fazendo outro protocolo na sua clínica, se for uma gestante, é interessante saber se ela está grávida, se tem intenção de engravidar, quantas gestações ela teve, se for uma pessoa que está com muita flacidez, quantas gestações teve, por que está com essa distensão, há quanto tempo ela engravidou. Então são fatores básicos para você começar a entender o seu cliente. Aí que tem histórico cirúrgico, né? Já fez cirurgia plástica? É um pós-cirúrgico, é um pós-operatório? Quais cirurgias já fez? Um exemplo, se ela faz uma abdominoplastia, aí tem um corte naquela região, ela não tem sensibilidade naquela região. Então, uma paciente que é um pós-abdominoplastia, mesmo que tenha um tempo, você tem que tomar mais cuidado naquela região quando você vai lidar com um tratamento que esquenta, porque ela não vai sentir sensibilidade naquele local. Então, o índice dela não te falar que está muito quente é muito maior do que aquela paciente que não tem uma abdominoplastia, que sente a sensação como qualquer parte do corpo. Então, a paciente que tem abdominoplastia, ela não sente tanta sensação na região inferior do abdômen, consequentemente, ela não vai relatar que está esquentando e pode correr o risco de você ter alguma intercorrência durante o tratamento.
ok? Tá gostando? Tenho certeza que sim. Vamos lá. Tratamento atual médico. O que ela tá fazendo, né, atualmente? Um tratamento, se ela tá tomando algum remédio, se ela tá fazendo algum tratamento, qualquer tipo, psicológico, tem depressão ou tá com alguma patologia. Isso é muito importante, porque o cliente tem que esconder a doença para cuidar da estética. E nós queremos pacientes o quê? Saudáveis, né? Nós queremos pacientes com saúde. E quando você entende, pergunta e começa a instigar o seu cliente a falar, isso é muito importante, faz uma diferença muito grande no tratamento, faz uma diferença muito grande como você vai conduzir o seu paciente. Porque realmente, paciente com doença não é um paciente ideal para estética. Então a gente quer um paciente saudável, a gente quer um paciente super bacana que queira entregar resultados junto com a gente. Não impede, né, gente, não impede você de cuidar do seu paciente. Isso não impede. Se você está fazendo um tratamento psiquiátrico, se ele está fazendo um tratamento de alguma patologia, não impede, mas você precisa saber. Agora, seu paciente, a gente tem alterações em vitaminas. Se o seu paciente tem muitas alterações de vitaminas, falta suplementação, aí é um ponto positivo para você pensar e falar: eu preciso de suplementar. Mas Priscila, você deve estar pensando, mas eu não sou médica, eu sou esteticista. Você pode indicar, você pode orientar e você pode indicar suplementos, sim. Eu desenvolvi uma linha de suplementos, um kit de suplementos para ajudar o meu paciente no tratamento. Então, quando ele chega e eu faço a ficha de anamnese, pergunto se ele tem, se faz alguma suplementação, quando ele fez uma suplementação, quando ele fez uma suplementação de vitamina D, por exemplo. Hoje é muito difícil a gente pegar um sol. Desculpa que eu tô moreninha, mas é exceção. Mas normalmente os nossos clientes, eles não pegam o sol. Eles fazem o quê? Um bronzeamento artificial. Então a vitamina D que vem, né, do sol, que vem da luz, vamos colocar assim, do sol mesmo, não pega. Então ele precisa de repor normalmente. Então isso é que é a percepção do profissional. Você vê seu cliente muito branquinho, ele não faz a reposição de vitamina C, D, consequentemente ele vai precisar dessa reposição. E aí a gente vai entendendo o nosso cliente. Falo vitamina C, eu até falei vitamina C, eu falo vitamina C, a vitamina C é muito importante, né, pra gente estar querendo um tratamento de flacidez, por exemplo. Ele ajuda nesse processo aí de ajudar a não oxidar, ajudar nesse processo da derme, de flacidez. Então é muito importante a gente também pensar na suplementação da vitamina C. No meu Nutri Cosméticos tem tudo isso que eu tô falando pra vocês. Se você é minha aluna do Método Fat Slim, você já tem acesso. Se você não é meu aluno, você vai precisar agora, lá no meu link aqui, no meu site, e já escrever para você ser minha cria no curso Método Fat Slim, que é muito importante. Eu passo isso tudo no curso, tá bom? Agora vamos lá, hábitos diários. Tabagismo, se a pessoa fuma, vamos pensar, aquela paciente ela fuma. Qual é o problema fumar? Gente, vamos pensar que quando você fuma, você desidrata e seu equipamento não vai esquentar tanto, não vai funcionar da forma correta. Então isso é muito importante. Às vezes o cliente fala assim, eu não vou parar de fumar, que isso aí que é uma percepção legal. Se você pedir para o seu cliente parar de fumar, ele não vai fechar tratamento com você, porque ele fuma querendo parar de fumar. Então qual que é a percepção legal? Você orientar o horário que ele vai fumar. Às vezes o cliente fuma na porta e vem fazer o tratamento. Então você estipular aí, pelo menos umas 3 horinhas antes do tratamento, ele não fumando. Por quê, Priscila? Porque eu preciso que ele esteja hidratado, eu preciso que todo o processo do cigarro, desidratação, vai lá no tecido, não vai deixar o equipamento esquentar e vai fazer minha ação do aparelho, o cigarro vai impedir. Então a orientação vai ser melhor do que a proibição. Se proibir, ele vai rachar fora. Se você orientar, ele vai falar, nossa, ela tá cuidando de mim, eu realmente tenho vontade de parar de fumar, e assim vai. Eu tenho muitas pacientes que escondem que fuma, e aí isso que vale muito. A ficha de anamnese é o que você tá falando e o que você tá escutando.
A percepção do que você vai estar vendo vale muito mais do que você está escutando. Porque às vezes você está vendo e você está sentindo um cheiro de cigarro, você está vendo que ele fuma e ele falou que não fuma. Então a percepção de você enxergar e você sentir está muito além do que você está escutando. Porque às vezes o cliente tem vergonha de cigarro, então ele tenta esconder. Mas já aconteceu comigo da bolsa, o cliente caiu no chão e caiu um maço de cigarro e ela falou que não era fumante. E eu falei, olha, despistei e aí eu orientei ela da forma correta. Ingerir bebida alcoólica. Eu falo que depende da frequência, como funciona, e aí a gente vai ajustando isso também, tá? Alimentação balanceada não precisa nem de falar, né, gente? Alimentação balanceada, o meu cliente, ele precisa de nos ajudar. E uma das coisas positivas é ele saber alimentar. E nesse saber alimentar, vai muito além de comer e engordar. Vai pensando no intestino, que é o tópico para trás e para baixo aí, é o intestino, é você saber sobre glicação de colágeno, é sobre você saber a ação dele na pele, é você entender a textura que ele está acontecendo, aquele abdômen está muito glicado, vem de uma alimentação, o intestino dele não está funcionando, vem de uma alimentação. Então toda alimentação resulta no meu paciente. Se ele está alimentando corretamente, ele vai me entregar um resultado melhor, sim. Então, o resultado depende só da dieta, do seu tratamento? Não, gente, nós somos profissionais, nós sabemos que precisamos envolver o nosso cliente no tratamento. E quando você orienta, quando você entende, quando você coloca isso em pauta, isso é muito importante. Então, quando você faz uma anamnese e falando assim, eu quero, não precisa de mais nada, não precisa de fazer alimentação balanceada, não precisa de atividade física, só o meu tratamento vai resolver. E aí você está visando o quê? A sua necessidade. Quando você começa a visar a necessidade do seu paciente, você começa a ser mais sincero. E não tenha medo, escuta isso aí, gente. Não tenha medo de falar os pontos negativos. Os pontos negativos vão trazer o seu cliente para próximo de você. Quando você fala assim, isso não pode, se você fizer isso, isso vai dar errado, sabe o que vai acontecer? Ele vai atentar. Se você fala assim, tudo pode fazer, porque você está querendo vender, ele vai relaxar. Então você não traz o seu paciente para o seu tratamento. Então aqui na clínica, no meu dia a dia, eu falo o que é legal, o que não é legal, eu falo sobre alimentação e normalmente quem tiver uma boa alimentação, consequentemente terá um bom intestino. O intestino vai funcionar de forma positiva. E é aí que é o legal, porque o intestino ele precisa de receber coisas positivas para entregar coisas positivas. E se você não orienta, se você acha que precisa vender a todo custo e falar e não orientar, a tendência é a gente não ter resultados positivos aí. E a ficha de anamnese serve para isso. É o momento com o seu paciente, você orientando, você pegando os pontos positivos e você também ressaltando os pontos negativos, orientando os pontos negativos. Eu falo mais, os pontos negativos eu preocupo muito mais do que os pontos positivos. E eu faço o meu cliente entender que não é milagre, mesmo que nas fotos parecem milagre, né? Por quê? Porque o meu cliente ele chega assim, paguei, eu tenho que receber. E ele tem que fazer a parte dele. E tudo isso que eu tô perguntando, ele vai assinar concordando que a minha orientação foi baseada no que eu perguntei. E ele assinando que ele respondeu coerente do que eu preciso, do que eu perguntei. Então vamos lá. Na alimentação balanceada conta também sobre a glicação de colágeno, sobre a textura, sobre a pele, se ele come muito açúcar, se ele come muito carboidrato, como é a alimentação dele. Por quê? Porque tudo isso influencia no resultado da estética. Se ele está fazendo tratamento para flacidez e enche comendo lá no açúcar, no carboidrato, isso vai me dar uma glicação de colágeno e vai fazer com que o colágeno dele não funcione, não trabalhe, e aí os resultados vão ser menores. Então tudo isso, gente, é pensando. É chato fazer uma ficha de anamnese? Eu adoro, porque eu gosto de escutar muito e gosto de conversar. Você está percebendo aí, né? Porém, é muito importante. É o momento mais importante no tratamento com o seu paciente.
Qualidade de sono. Isso a gente pergunta realmente se ele dorme, porque a gente tem alguns hormônios, né, que vão ser liberados com o sono, que é benefício para o corpo, e se ele não dorme, isso não acontece. Se ele sente cansaço, se ele gosta de doce, que eu falei sobre a glicação de colágeno, se essa parte de se gosta de doce, é onde eu vou entender se meu cliente precisa de um inibidor de açúcar ou não, tá? E aí essa parte do doce é onde eu entendo que o meu cliente precisa de açúcar ou não. É onde eu vou realmente orientar ele nessa parte. Ingestão de água, preste atenção, desliga, para de mexer no WhatsApp e preste atenção aqui em mim agora. Combinado? No curso eu sou assim, tá, gente? Presta atenção em mim. Ingestão de água. Meu paciente, ele precisa beber água. Não existe resultado satisfatório no tratamento se ele não tiver hidratado. Isso é célula, gente. Não depende, não é o Priscila Nardi que tá falando, não. É os artigos científicos que falam. E aí, se o seu cliente não bebe água, é um problema para você, principalmente quando você quer fazer um tratamento, você precisa realizar um tratamento para flacidez. A sua radiofrequência, ela não vai esquentar. Eu só te digo isso, eu vou só te contar esse ponto. Sua rádio vai demorar a esquentar e não é falta de calibragem, é falta de água no tecido. E aí, a gente tem um cálculozinho que vocês, se você me acompanha aí no meu Instagram, se você não segue meu Instagram, me acompanha aí, Priscila Nardi. Mas se você me segue, você já deve ter escutado eu falar isso direto. Temos quantidade de água por peso corporal. 35 ml vezes peso corporal. Então, se o cliente não sabe a quantidade de água que ele precisa tomar, você sabe. Você vai orientar, porque você é um profissional maravilhoso, maravilhosa. E você entrega tudo para o seu cliente. Orienta o seu cliente, não esquece de nada. E a água também você não vai esquecer. Você vai entregar para ele no dia o cálculo já quanto ml de água que ele precisa tomar por dia. E aí, 35 ml vezes peso corporal. Se ele pesa 100 quilos, você pesa 50, 50 vezes 35. Se ele pesa 80, 80 vezes 35 e assim vai, ok? Avaliação corporal, gente, isso aí é uma avaliação para você entender o seu paciente, no sentido assim, se ele tem muito edema, se ele teste de cacifo, é aquele onde você faz a prega e se afundou ou não, e aí você entende o seu cliente, ele precisa de se ele está com problemas circulatórios, se ele precisa de uma drenagem, e aí você consegue avaliar. Sobre a flacidez, se o seu cliente é um paciente que veio de um tratamento para a flacidez, você vai colocar se é moderada, se é tisular, se ele tem distensão abdominal. Pri, meu paciente tem distensão abdominal. O que é isso? Gente, pode ser uma flacidez muscular, pode ser de uma diástase, pode ser vindo de uma gestação, e aí ele projetou aquele abdômen, distendeu aquele abdômen, e aí você vai tratar, e aí vai melhorar a textura, vai melhorar o volume, mas vai ficar distendido porque é uma flacidez muscular. E aí nós temos todo um processo de reestruturação, de volta desse abdômen, de melhorar esse processo através de respiração, através de exercícios, que você pode fazer um curso sobre isso e agregar na sua clínica, tá? Ouviu? Vamos ser profissionais incríveis como Priscila Nardi é. E eu sei que vocês amam inspirar em mim e eu quero o melhor para vocês. Vamos lá. Isso aqui é um ponto exclusivo para mulheres. Eu não sei você, mas eu não atendo homem. É muito raro atender homens. Então eu não fiz uma ficha específica para homens. Eu fiz uma ficha específica para mulheres. Porque o marido da minha paciente, ele fica tranquilo quando ela vem para um espaço que o atendimento é só de mulher. Porque ele fica tranquilo, eles têm homem muito ciumento, né? Então, a gente ajuda nisso aí. Vamos lá. Utiliza anticoncepcional, qual? A gente precisa saber se menstrua, se tá na menopausa, como que tá nesse processo. Se ela tem pressão alta, se ela desmaia com facilidade, se tem diabetes, distúrbio circulatório, distúrbios dos rins, fígado, estômago, intestino. Tudo isso a gente precisa saber. Um exemplo, se desmaia com facilidade, uma coisa que é simples, né? Mas eu sempre pergunto à minha cliente: Priscila, quando eu fico ansiosa eu desmaio.
Então, peraí, quem não fica ansiosa na primeira sessão? Então, eu arrumei meu ambiente para receber aquela cliente ansiosa. Coloquei um cheirinho de lavanda, expliquei todo o procedimento e não deixei ela ficar com uma ansiedade excessiva para que não desmaiasse na minha maca, né? Então, eu preparei. Por isso que é importante você saber todos os detalhes do seu cliente, que você pode preparar o atendimento para receber de acordo com a necessidade dele. Se é estressado, quem que não é estressado, né, gente? Mas se for estressado, a gente coloca estressado. Qual é o motivo que está estressado? Qual que é o gatilho dela do estresse? Se ela é ansiosa, qual o gatilho da ansiedade? Porque isso é um exemplo. Eu sou estressada, eu estou ansiosa, a minha imagem... Então, você vai ajudar ela nesse processo. Se ela tem antecedentes oncológicos, que é muito importante. Às vezes, por exemplo, hérnia umbilical. Às vezes o cliente tem uma hérnia muito exposta, mas tem a hérnia que ela é mais interna. Então você consegue ter essa percepção, não fazer um tratamento muito em cima da hérnia, ou se ela precisa de operar. E aí você vai entender. Se ela teve anemia recentemente, ela vai te relatar, você vai entender e você vai ver se ela precisa se ela está fazendo tratamento médico, se ela precisa de alguma reposição, e a gente vai entender. Então, vocês entenderam o tanto que eu conheci o meu paciente? O tanto que ele me entregou sobre ele? Que ele é único, cada cliente é de uma forma. Eu não consigo generalizar o meu tratamento mesmo que seja um método. E aí eu consigo particularizar para as suas particularidades. E aí quando eu entendo isso na anamnese, quando eu entendo isso, eu consigo entregar um resultado mais certo. Eu consigo ter uma evolução mais rápida. Eu consigo colocar o meu paciente no meu time. E quando ele fecha, não é só do dinheiro que a gente precisa. Nós precisamos de um cliente envolvido, nós precisamos de um cliente que seja participativo, respeitando a periodicidade e entendendo a sua participação no tratamento. E aí depois você pede ele para assinar o termo, tá? Aqui tá um termo, que tá ciente. No meu dia a dia aqui, eu coloco algumas coisas a mais, no sentido assim. Eu faço ele assinar que na primeira sessão pode ficar dolorido, pode ficar inchado, pode dar edema. Por quê? Porque se ocorre, ele tá ciente, ele assinou, é um respaldo pra gente. Então, tenta o máximo se respaldar e se cuidar quando respeito a cliente, a contrato, essas coisas. Então, isso é muito importante você pensar a cada cliente. E aí você assina, ele assina e você anexa na ficha e coloca em prática tudo que você viu, né? Toda a visão que você teve do seu paciente dentro do tratamento dele. Porque é muito bonito realmente você pegar uma pranchetinha e fazer o que? A ficha de anamnese. É lindo, porque a clínica é chique, tem a ficha de anamnese. Mas se você não colocar essa ficha de anamnese em jogo, colocar no tratamento, não valeu de nada. Então é você ter essa percepção do que você precisa de orientar e você orientar o seu paciente e colocar isso para o dia a dia do seu paciente. Envolva o seu paciente no seu tratamento. E isso é muito importante para o resultado final. Eu tenho muito para te oferecer. Fiquem ligadinhos aqui no meu Instagram, no meu canal, no meu site. A gente vai disponibilizar muito conteúdos gratuitos para vocês. Beijo, meu amor.